O secretário de Saúde diz que Pernambuco teve um aumento de 12% no número de casos de síndrome respiratória. Por outro lado, o número de mortes por Covid teve uma queda de 12%. Da análise da última semana epidemiológica que fazemos, registramos uma oscilação de 12% para mais na comparação com a semana anterior, 46%, nos casos de síndrome respiratória aguda grave. Mas ainda configura-se uma queda de 16,4% nos casos em comparação à semana epidemiológica 45. Portanto, em 15 dias, confirmando que nós estamos tendo oscilações, ora para mais baixo, foi o caso da semana epidemiológica 46, ora para mais alto, semana epidemiológica 47. Já nos óbitos por síndrome respiratória aguda grave, mesmo considerando que há um retardo nas informações maior do ponto de vista de óbitos, tivemos uma queda de 12,4% na comparação com a semana epidemiológica 46 e uma situação, até esse momento, de estabilidade na comparação de 15 dias. Diante da evolução de casos, tá, e também o fechamento de um hospital de campanha lá em Petrolina, o governo do estado anunciou a reabertura de 70 leitos no Recife e Olinda, esses leitos exclusivos para pacientes com suspeita de terem contraído o novo coronavírus. Em relação à ocupação das vagas dedicadas aos pacientes com suspeita para a doença, ontem e hoje, a taxa das UTIs atingiu 80% de ocupação. Isso foi motivado também pela retirada do sistema de regulação de leitos, daqueles leitos de terapia intensiva que compunham o hospital de campanha de Petrolina. O nosso plano de contingência prevê o desbloqueio, a abertura de leitos, caso seja alcançado esse percentual de 80% de forma sustentada. Assim, o governo de Pernambuco planeja disponibilizar até a próxima semana, nos próximos 10 dias, mais 20 vagas de UTI adulto, sendo 10 vagas no antigo Alfa, outras 10 na maternidade Brites de Albuquerque, em Olinda, além de 50 novos leitos de enfermaria que estarão sendo providenciados nessas unidades. Olha, nesse momento tem que ter muita calma, porque até a ciência não sabe exatamente o que significa essa segunda onda. Reinfecção? Não se admite ainda a reinfecção. O vírus é mutante? Sim, como qualquer outro vírus respiratório. Todos eles são mutantes. Todos eles. Não existe diferença. Tá? Então tem que ter muita calma, porque tem muito governo já dizendo que vai fechar tudo de novo, viu? Funcionou? Fechar tudo funcionou? Diminuiu o número de mortos? Pega os dados da época que estava tudo fechado. Cerca de 30 mil testes de Covid-19 estão próximos do vencimento em Pernambuco. O secretário de Saúde afirma que aguarda um estudo sobre a prorrogação da validade desses exames. Pernambuco ainda tem 318 kits de amplificação, que tem vencimento em dezembro, e isso dá em torno de 30 mil exames. Nós estamos buscando utilizar esses kits, até é possível que haja condição de utilizar, é possível que não se dê para utilizar tudo, mas há um trabalho hoje do Ministério da Saúde para convalidar a data de validade desses testes, desses kits de amplificação que foram distribuídos aos estados. E a gente está no aguardo da orientação do Ministério da Saúde em relação a essa situação. Pernambuco tem 10 casos que são suspeitos de reinfecção pelo novo coronavírus. Metade desses casos já foram notificados ao Ministério da Saúde. Qual é o problema desses casos notificados? É que você tem que fazer comparações do primeiro exame, do segundo. Você deveria ter, inclusive, a amostra viral para comparar o vírus, o inicial e depois o segundo. E fica difícil se comprovar. Eu vou conversar agora sobre esse assunto com o infectologista Paulo Sérgio. Doutor Paulo Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Cardinô. Então, a definição do Ministério da Saúde em relação à reinfecção pelo novo coronavírus
é aquele indivíduo que apresenta uma infecção documentada através do teste do nariz, né, o chamado RT-PCR, e esse indivíduo apresenta uma outra infecção no período superior a 3 meses, né, quando comparado à primeira, também com o teste do RT-PCR positivo. Então, há obrigatoriedade desse intervalo mínimo de 3 meses entre duas infecções e tem que ter a obrigatoriedade também da confirmação através desse teste molecular, esse teste que é feito no nariz. Como você bem citou aí, existem várias incertezas na ciência, no mundo inteiro se discute essa questão da reinfecção pelo coronavírus, porque o ideal é que a gente tivesse um teste aí no meio do caminho, entre um e o outro, negativo, né, para a gente ter uma certeza maior que aquilo ali não é porque o indivíduo está eliminando o vírus mais lentamente das vias aéreas. Haveria também a necessidade de a gente fazer um teste de sequenciamento genético para entender se aquele vírus que foi encontrado é o mesmo do vírus que foi encontrado na primeira infecção, né? Então, existem ainda algumas dúvidas na ciência, mas o fato é que Pernambuco notifica para o Ministério da Saúde 10 casos e parece ter bem mais do que isso, Cardinô. Só do meu conhecimento, eu conheço mais 2 outros profissionais de saúde, uma enfermeira e uma médica, e um paciente nosso do Hospital de Câncer, que estão ainda fora dessas estatísticas, né? Então, acredito que o número de casos real dessa possibilidade é muito maior do que esse número que a Secretaria da Saúde aponta em 10. Isso acontece, inclusive, comigo, que não sou da área médica. Eu conheço uma pessoa que é médica e ela fez 2 PCR e testou, com uma diferença de 3 meses, positivo para Covid 2 vezes. Quer dizer, os casos podem estar até subnotificados. Esses casos que estão aparecendo, não apenas aqui em Pernambuco, mas no mundo todo, né? Pode informar para os cientistas que não há garantia de uma imunidade de quem já teve Covid? Exato, isso é super importante. Então, o melhor trabalho, a melhor evidência científica que a gente teve nesses meses é de que parecia que esses anticorpos que a gente adquire após a primeira infecção, eles teriam, uma eficácia de aproximadamente 3 meses. E após esses 3 meses, a gente estaria novamente, né, vulnerável a adquirir uma nova infecção. E parece que é isso que vem ocorrendo, né, do meio do ano para cá. E isso aí é um grande sinalizador para as pessoas que elas entendam que, mesmo que tenham tido coronavírus, elas estão vulneráveis, né? O fato de ter tido não é um passaporte para a imunidade. Então, as pessoas devem continuar tendo os cuidados de usar máscara, lavar as mãos e de manter o distanciamento físico. Até porque a gente também nem sabe, né, se uma nova infecção, uma segunda infecção, ela pode ser mais grave, menos grave, né? Como existem várias dúvidas ainda aí do conhecimento biomédico, é muito importante que as pessoas continuem tendo cuidado até, né, que essas vacinas cheguem provavelmente no próximo semestre do ano que vem. Doutor Paulo Sérgio, muito obrigado. Boa tarde, viu? Boa tarde, obrigado.